Então, dou início à 10ª reunião ordinária do Conselho Diretor. Inicio a reunião com a parte de informes. Caso algum conselheiro tenha algum informe, peço que indique via chat ou que levante a mão aqui. Eu colocaria então. Por favor, conselheiro Lucas. Boa tarde, professor André. Boa tarde, demais conselheiros. Eu estou só com uma demanda aqui a respeito daquela disciplina lá de laboratório de máquinas elétricas. Agora eu estou na dúvida se entra como informe ou como o que ocorrer. Alguma questão relacionada à demanda, é isso? É demanda de. É porque é, os estudantes me procuraram porque devido receberam lá o plano de ensino da disciplina e tudo mais, só que lá indica que serão 10 dias seguidos de parte prática. E os estudantes, se eu não me engano, cerca de 40% desse período não, não será possível assistir a aula. Vão ter outros compromissos, outras disciplinas, enfim. E eles me procuraram para ver a respeito disso. Então a gente adiciona lá no que ocorrer, né? Então é informado aqui, né? Só que a demanda ser avaliada, né? E a gente põe, então. Certinho, Um, então. um informe. Eu tenho um informe a respeito do planejamento do retorno das atividades acadêmicas. É interessante que aqueles que são representantes indiquem ali as suas categorias que o conselho irá retomar a discussão nesta quinta-feira, às 2 horas. Vai ser retomada, então, a discussão para o plano de retomada das atividades acadêmicas, né? Então, acompanhe, né? Estão havendo mais informes, então eu coloco aqui em pauta o primeiro ponto, que é a apreciação das atas da 9ª reunião ordinária e das atas da 29ª e 30ª reuniões extraordinárias do Conselho Diretor. Apresenta. Estou apresentando errado. A 9ª. Então, essa ata da 9ª reunião ordinária do Conselho Diretor do Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Os conselheiros tiveram acesso antes. Desculpa, não está apresentando, né? Deixa eu parar, apresentar novamente. Essa, então, é a ata da 9ª reunião ordinária do Conselho Diretor do Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa. Os conselheiros tiveram acesso à ata anteriormente, antecipadamente, desculpa. Eu coloco aqui à disposição para qualquer alteração, caso seja necessário, contribuições para a ata ou alterações. Nenhuma alteração.
Com relação agora à ata da 29ª, os conselheiros também tiveram acesso antecipadamente. Algum conselheiro queira fazer alguma correção, alguma alteração, contribuição, abro espaço novamente, sem contribuições. Da 30ª reunião, foi a penúltima reunião, né, que nós tivemos, inclusive, o início da, da reunião relacionada ao plano de retomada acadêmica, né, as discussões aqui no nível do centro. Apenas ressalto aqui, foram as proposições retiradas da reunião, né, que são apresentadas aqui, são elencadas, né, são aquelas 4 proposições ao final da reunião que nós votamos e aprovamos. O conselheiro tem alguma indicação? Então, vou abrir agora só para apreciação para todas as atas. Caso alguém tenha alguma correção, alguma contribuição de alguma anterior também, ou da atual, para o conselho. Não havendo nenhuma manifestação, então coloco em caráter de votação a apreciação das atas da 9ª reunião ordinária e das atas da 29ª e 30ª reuniões extraordinárias do Conselho Diretor. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários, peço que se manifestem. Abstenções, peço que se manifestem. Então, atas aprovadas por unanimidade. Para o segundo ponto de pauta, apreciação do parecer número 17/2021, título da atividade de extensão, mini curso para operador de bombas d'água, responsável, senhor Osmário Pereira dos Santos Silva. Esse é o parecer número 17/2021, feito pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão. Tipo da atividade de extensão, mini curso para operador de bombas d'água. Responsável, senhor Osmário Pereira dos Santos Silva. Relatório. A proposta da atividade de extensão trata-se de um curso que tem como principal objetivo atualizar os moradores da comunidade para operar as bombas corretamente com segurança, conforme a norma regulamentadora NR12. A proposta tem carga horária de 30 horas e um público estimado de 15 pessoas, sendo 10 pessoas externas e 5 pessoas internas. O curso terá início no dia 6 de dezembro e será finalizado no dia 20 de dezembro do ano corrente. O público-alvo são os estudantes do curso de graduação do CMJL, comunidades ribeirinhas, quilombolas e público de baixa renda. Na referida proposta, há a previsão do uso do laboratório multidisciplinar de engenharia mecânica e as atividades serão realizadas de forma híbrida, 16 horas remotas e 14 horas presenciais. Parecer. A proposta em exame se adequa à definição de extensão universitária conforme artigo 11 do Estatuto da UFOB e está de acordo com a resolução CPE-CC, que é a Câmara, né, de Pesquisa, Ensino e Cultura e Comunicação, né, se não me engano é assim, do Consune, UFOB número 002, de 22 de abril de 2021. A resolução Consune número 8 de 22 de 18 de dezembro de 2020, desculpa, no artigo 35 e artigo 37, autoriza a realização de atividades de extensão de forma remota e na forma presencial autoriza somente as atividades que estiverem relacionadas ao combate da Covid-19. No entanto, na resolução supracitada, o artigo 1, parágrafo 3º diz:
As atividades acadêmicas remotas e híbridas visam a continuidade dos programas institucionais, das atividades de extensão, das atividades de pesquisa, das atividades de orientação acadêmica para que possam ocorrer de forma não presencial ou parcialmente presencial, preferencialmente utilizando tecnologias digitais da informação e comunicação. Embora o artigo 1º, parágrafo 3º da Resolução CONSUNE número 008/200, aqui tem um erro, né? 2020, preveja a realização de atividades de extensão na forma híbrida. O documento não faz menção sobre a autorização ou a vedação da realização de atividades de extensão nessa forma. Como a proposta de extensão não tem relação com o enfrentamento à Covid-19, as atividades são planejadas na forma híbrida, não se enquadrando nos casos mencionados no artigo 35 e no artigo 37 da Resolução CONSUNE número 8 de 2020, recomendo que o Conselho Diretor do CMJL consulte o CONSUNE e verifique se há óbice para a realização da proposta de extensão na forma híbrida. Não havendo óbice por parte do CONSUNE, salvo melhor juízo, emito parecer favorável à aprovação da proposta de atividade de extensão. Professor Dr. Jorge Luiz Oliveira Santos, gestor do Núcleo de Apoio, Pesquisa e Extensão, Bom Jesus da Lapa, 9 de novembro de 2021. Coloco em apreciação do Conselho Diretor. No caso aqui, não houve parecer, pelo meu entendimento, não houve parecer nem favorável nem desfavorável, né? O que eu entendi é um parecer em que indica se o consune entender como possível isso, é favorável, caso contrário, não, né? Então, acaba ficando a dependência do retorno do consune, né? Ficou a cargo do Consune, né? Ficou aberto aí para o Consune tomar a decisão. Eu posso realizar essa consulta junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Eu posso fazer essa. Porque, pelo entendimento, é que o conselheiro e gestor, né? Ele indica que as atividades de extensão presenciais só são permitidas se forem para enfrentamento do Covid. Aí a questão é se a atividade híbrida ela é permitida. Eu creio que essa é a grande questão aqui apontada. Então, se a híbrida ela é permitida, uma vez que a remota é permitida, né? Essa presencialidade seria 100% ou qualquer presencialidade para a extensão do carro. Vamos realizar essa consulta junto à Pró-Reitoria de Extensão para verificar se essa presencialidade ela é 100%, né? Ou se qualquer porcentagem de presencialidade, que aí acabaria contemplando a forma híbrida também, né? Está indicado aqui na resolução. E como é que a gente faz o encaminhamento, né? Bom, a gente pode fazer um encaminhamento condicionado, né? Então, seria esse. Então, eu faço a consulta junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O consune, eu creio que é complicado, né? Eu posso até encaminhar, então, a demanda, né? Como colocado pelo gestor. Posso tentar até encaminhar algum apontamento com relação a isso, para que seja feita ali uma consulta junto ao consune, que aí tem que ir para uma pauta, né, da reunião. A reunião vai ter uma agora na quinta-feira, mas a pauta já está fechada.
Eu não tenho noção de outras reuniões do consumo além dessa, o que acabaria comprometendo, inclusive, a realização da extensão em si, né? Então, eu faço essa consulta junto à Pró-Reitoria, em caso favorável para a realização da extensão em si, a gente pode dar um encaminhamento via via de referendo, né? Eu posso dar um encaminhamento via de referendo pela direção e a gente faz a avaliação posterior. Em caso contrário de negação, né, a gente simplesmente faz também a de referendo a reprovação da ação. Acaba, então, sendo a aprovação desse parecer do professor Jorge, né, do professor Jorge, o gestor do NAP, com esse condicionante, né, de que a gente faça, então, essa consulta. Pode ser dessa forma? Então, Por mim, pode ser, então. Eu acho que realmente a gente não deve parar o projeto por causa de uma decisão no consumo. Pode ter uma avaliação posterior, né? é isso. Aí E, fica dessa e, sem, forma. Então. e sem contar que quem deixou em aberto foi mais o professor Jorge, né? Para buscar o consumo. Então acho que a gente pode deixar com essa condicionante. O caminho é esse. Por Ok. mim, sim. A Bruna também indicou sim. E aí também. Conselheiro Lucas. Ok. Então, coloco então em caráter de votação o parecer do gestor do NAP, parecer número 17, 2021, relacionado à atividade de extensão minicurso para operador de bombas d'água. No caso, é um parecer que apresenta-se como favorável à execução da extensão, condicionando a pesquisa posterior sobre a possibilidade de realização de atividades de extensão na forma híbrida. Os conselheiros que são favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários, peço que se manifestem. Abstenções, peço que se manifestem. Então, parecer aprovado por unanimidade, condicionando, né, a pesquisa posterior para avaliação. Então, o projeto não está aprovado ainda, a gente está condicionando ele à permissão das próprias reitorias, né, e talvez o consumo, se nós conseguirmos. Ok. Então, vamos para o terceiro ponto de pauta, é a continuação da discussão sobre os documentos apresentados na 26ª reunião ordinária do Conselho Universitário da UFOB, a saber, proposta de plano de retomada de atividades acadêmicas, proposta de calendário acadêmico, proposta de resolução que regulamenta o calendário letivo, ensino remoto, ensino híbrido, ensino presencial e as atividades acadêmicas. Nesse ponto em questão, conselheiros, eu gostaria até de apresentar a apresentação que foi feita no Consune. Que aqueles que são membros do Consune, né, acabaram tendo acesso a essa apresentação. Na primeira reunião eu não tive acesso, por isso não consegui encaminhar a vocês. E aí nessa retomada da reunião, né, na quinta-feira, foi disponibilizado. Inclusive, eu posso encaminhar, assim, para que disponibilizem junto aos seus membros da categoria. E aí faço uma correção à minha observação na primeira reunião que fizemos, né? Eu coloquei que Lapa entraria na terceira fase, mas não, Lapa entraria na segunda fase. E lá no último, né, para que a gente passe de uma fase para outra, a gente precisa estar de acordo nos quatro indicadores, né? Então a gente tem 4 indicadores aqui e aí tem que estar de acordo nos 4 para conseguir
ficar numa fase ou outra. Então, se a gente verificar na fase 3, a gente tem, de fato, uma baixa taxa de ocupação e fazendo um levantamento na taxa de incidência nos últimos 14 dias, a gente ficava também aqui na fase 3. As estratégias estão implementadas, mas a cobertura vacinal está abaixo de 60%, né? Tá bem abaixo, acho que está 50 e poucos, 50% aqui no município. Então a gente ficaria aqui, né, na segunda fase, porque nós não contemplamos em todas as 4 categorias. A gente entraria nessa fase, que aí a fase 2 são 40%, né, de atividades presenciais. Apenas 40% das atividades presenciais aqui. A gente aceita aqui, né? Aqui. 40% das atividades presenciais apenas, e aí seria permitido apenas uma outra atividade presencial, mas todos os componentes teóricos já seriam logo de cara remoto, né? Somente remoto. As teórico-práticas e práticas somente híbrido, ou seja, nenhuma possibilidade de atividades totalmente presenciais, né? Atividades acadêmicas totalmente presenciais, somente híbrido. Ao contrário aqui dos componentes da fase 3, né? Que aí liberaria uma parte de forma presencial, se não me engano, né? Ah, não. É da mesma forma. É somente o percentual aumentava, né? O percentual saía de 40% para 70% da possibilidade de realização de atividades presenciais. Então, é uma correção que eu faço, uma observação. Eu indiquei que a gente estaria na terceira fase, na fase 3, caso esse plano fosse colocado em prática, né? Mas na verdade não. Estaríamos numa fase mais restritiva, que é a fase 2. É uma questão que é importante ser avaliada, né? Uma possibilidade de flexibilização dessas fases, até para permitir aí um pouco mais de presencialidade, fazendo um levantamento superficial ainda, né? A gente precisa fazer um levantamento mais aprofundado. Se a gente utilizar os dados dos semestres anteriores, nós teríamos a possibilidade de aproximadamente 70% de presencialidade, considerando aqueles espaços mínimos necessários para distanciamento social e todas as salas sendo utilizadas, né? Dado que a gente pense que se a gente atender a distância mínima em todas as salas, a gente vai estar atendendo a distância mínima ao longo de todo o campus, né? Buscando ali alguma coisa em termos de intercalar as saídas das turmas, intercalar as entradas, né, para evitar aglomerações de corredores. E teríamos a possibilidade de 70%, né, de presencialidade ali, 70% de presencialidade da comunidade, isso levando em conta também a possibilidade de atividades de disciplinas teóricas, né, se a gente levar em conta as disciplinas teóricas. As práticas são menores, né, tem menor quantidade teriam menores quantidades de turmas, salvo uma ou outra disciplina, mas não seriam, por exemplo, 60%, 70% da comunidade como um todo. Isso eu estou indicando num instante, né? Naquele momento, temos aquela porcentagem de pessoas tendo que realizar atividades práticas. Não existe uma demanda tão grande, né? Disciplina. Então, uma possibilidade de flexibilização seria interessante. Sim. O que eu queria colocar, somente isso para retomada, essa parte, né, que é uma correção, né? Também falar sobre esse levantamento que eu fiz em termos de alguns dados que nós tivemos por parte ali dos semestres anteriores, levando em conta somente esses distanciamentos mínimos entre pessoas. Se a gente levar também em conta que a gente vai utilizar todas as salas de alguma forma, tem limitações, a gente precisa fazer um levantamento mais aprofundado ainda, tem limitações para isso, né? Para começar, por exemplo, a
quantidade de equipamentos que a gente tem para as práticas, não temos tantos, né? Algumas práticas, inclusive, é um ou outro equipamento, e aí acaba restringindo ainda mais, né? Mesmo que a sala comporte bastante estudante, aquele equipamento propriamente vai comportar um ou outro estudante próximo um do outro. Então, a gente tem que fazer esses levantamentos, mas ainda assim, se nós tivéssemos a possibilidade de disciplinas, de mais disciplinas híbridas, ou pelo menos híbridas, né? Mesmo numa fase 2 ou numa fase 3 seria interessante para nós. A perspectiva, né? Perspectiva. Sim, algum conselheiro tem algo a acrescentar? E lembrando, né? Quinta-feira temos uma nova reunião do Conselho Universitário. Irei levar esses apontamentos que nós fizemos na 30ª reunião extraordinária. Caso haja mais algum apontamento que seja interessante para nós debatermos. Sim, a apresentação eu encaminho, né, para vocês também. Essa aqui foi a apresentação da pró-reitora Adma, no Conselho Universitário. Não havendo mais nenhuma manifestação, então eu ainda mantenho esses pontos aqui, né? Não tem conclusão ainda a ser tirada, né? A ser feito ainda, né? A gente não pode concluir essas discussões. A gente deixa então isso. Por favor, conselheiro Lucas. Eu acabei esperando um pouquinho aqui, achando que alguém ia falar, mas já que ninguém se manifestou, eu vou falar aqui então. Os estudantes, eles acabaram se reunindo e a gente fez tem um documento aqui, eu posso apresentar? É relacionado ao quê? É a questão das propostas mesmo aí. O senhor parou no slide aí das propostas. Ok. Vou então parar aqui a apresentação. Conselheiro, a pergunta. Só compartilhar a tela, eu tô no celular. Deixa eu ver. Se quiser, pode encaminhar para mim. Eu posso compartilhar se quiser também. Tá conseguindo ver aí? Estamos. Beleza. Proposta dos cursos de Engenharia Elétrica e Mecânica, campus multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Prezados conselheiros, em vista às recentes movimentações quanto às propostas de volta à presencialidade, no caso aqui seria os estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, têm apresentado, mesmo com algumas divergências quanto aos calendários propostos, algumas considerações unânimes, como a modalidade presencial como prioridade para a ministração de aulas teóricas, práticas e teórico-práticas, pois os alunos do nosso campus estão cansados, psicologicamente fragilizados e apresentando aprendizado deficiente. Mesmo que não seja possível a nós mensurar a taxa de evasão, é evidente que isso vem ocorrendo e possivelmente continuará acontecendo muito pelo desânimo e incertezas proporcionados pelo ensino remoto. Entendemos que o ensino presencial deve ser priorizado, levando em conta os motivos mencionados e reforçamos o compromisso dos estudantes com as medidas de biossegurança e a autovigilância, sabendo que a realidade já permite e que devemos nos adequar. Quanto às propostas de calendário, o Diretório Acadêmico de Engenharia Elétrica, DAEL, representando os discentes de engenharia elétrica, decidiram em uma reunião por decisão unânime no dia 9 de novembro de 2021 apoiar a proposta de calendário 1, com 2 semestres letivos, após analisarem o perfil do curso, as demandas e em consideração a qualidade do aprendizado, salientando a necessidade de práticas presenciais no laboratório,
visto que o colegiado de engenharia elétrica não desmembrou as disciplinas teórico-práticas nos semestres letivos especiais, e a quantidade significativa de alunos em disciplinas específicas e profissionalizantes que precisam ter contato prático com o conteúdo estudado. Segundo o PPC do curso, tem aproximadamente 41 disciplinas que podem desenvolver atividades de caráter prático em laboratório, campo ou visitas técnicas de acordo com a ética e responsabilidade social. O curso de Engenharia Mecânica concorda com todo o texto citado acima a respeito das aulas em modalidade presencial serem a prioridade para as próximas discussões, visando que os estudantes estão cansados e desanimados e, como me foi relatado, finalizando esse último semestre prejudicando o bem-estar físico e mental. Além disso, gostaríamos de pedir uma avaliação a respeito dos índices escolhidos para a pesquisa a respeito da cobertura vacinal dos campos da UFOB, já que alguns divergem com o atual cenário da pandemia e outros não estão inclusos, como exemplo, estudantes que não pertencem à região oeste da Bahia. A respeito da proposta de calendário, o curso de Engenharia Mecânica não concorda com nenhuma proposta que foi apresentada até o momento. Ambas não se adequam à realidade dos estudantes de nosso campus, prejudicará quem está próximo de se formar, assim como os calouros, o que consequentemente pode causar evasão de alunos. Caso não for apresentada nenhuma nova proposta, os estudantes de engenharia mecânica optam pela proposta de calendário 1, com 2 semestres regulares, visando o bem-estar dos estudantes, as demandas do curso e a qualidade de ensino, reforçando a necessidade de aulas práticas e presenciais nos laboratórios. Após uma consulta com os estudantes, nós do curso de Engenharia Mecânica sugerimos uma proposta de 3 semestres regulares na modalidade presencial, já que chegamos à conclusão que não prejudicará ninguém e dessa forma poderá regularizar nosso calendário, reforçando novamente a necessidade das disciplinas práticas. Por fim, agradecemos a este conselho por nos ouvir e considerar nossos anseios e inquietações. Aí foi assinado por Sâmia, presidente do DAEL, e Camila Giovana, que está representando os discentes do curso de Engenharia Mecânica. Se quiser, eu posso repassar esse documento para vocês. Ok, Lucas. Excelente. Excelente documento. A proposta é a 1, né? É apresentada ali como a que seria a que melhor atenderia, né? Os anseios dos discentes do curso de elétrica, né? A proposta 1 é a de 2 semestres, né? É de 2 semestres. Isso, a de 2 semestres com 21 e 20 semanas. Tá, 20 semanas. Aí ficaria agora a teórica em 15 e prática em 20 semanas, alternância semanal de turmas práticas. Ok, aí ela regula o ano letivo com o ano civil, considerando a parte de 2021.2 e 2022. E aí o SISU também fica normalizado, né? O SISU acontece em fevereiro. A entrada do SISU acontece em fevereiro porque tem essa possibilidade, né? A proposta 2, o ingresso ela acontece só em agosto, conforme indicado aqui pela apresentação da professora Adi. Só apresentar. A conselheira Gide, em relação ao cronograma, vai ser discutida alguma outra opção? Né? Creio que então, no fim, o que seria a outra opção, né, acabou ficando como uma indicação de que talvez a proposta 1 melhor atenderia no fim. De fato. Então, conforme os discentes do curso de engenharia elétrica, então a proposta 1 seria essa aqui, então 21 e 20 semanas. A proposta 2 é aquela, caso não se lembre, não se recorde, né? É aquela que tem 5 semanas iniciais ali, né? 5 semanas iniciais para somente atividades práticas no início do ano, e aí os semestres regulares iniciariam em abril, realmente em abril. Aí compromete outras atividades administrativas, né? Por exemplo, o SISU fica comprometido, principalmente na entrada em 2022.
Ok. Já em termos dos discentes da mecânica, eu entendi que não tem uma proposta que satisfaz, né, a princípio, mas caso não sejam apresentadas propostas diferentes e que atendam ao anseio dos discentes, seria então a proposta um também. Então, no fim, acaba ficando a proposta um, né? Acaba ficando a proposta um. Eu não tenho conhecimento de outras propostas de cronograma, de calendário acadêmico. Eu não tenho, não. Ótimo, perfeito. Eu creio que a proposta um ela tem uma construção assim, pelo menos se assemelha ao que nós já trabalhávamos antes, né? Então, não tem tantas alterações assim, né? Não tem tantas adaptações que a gente precisa ver aí. Claro, né? Acaba condicionando a questão das atividades presenciais, híbridas, remotas, no caso, né? Que é o que é apontado pelos discentes mesmo, né? Que haja uma priorização da oferta de atividades presenciais. A presencialidade como um todo, creio, né? Sim, excelente. Algum conselheiro mais? Certo. Em termos de presencialidade, 100%, eu creio que nem na terceira fase não existe, é apenas na quarta fase. Eu vejo com uma certa dificuldade a presencialidade como um todo, né? Então, imaginando que em 2022 já haja o retorno como se fosse 2019, né? Foi o ano que nós tivemos o período assim, acho que de maior normalidade. Antes tinha aquela onda, né, que fazia com que a gente tinha 3 semestres no mesmo ano. Aí em 2019 a coisa se acertou, né? Foi o ano que tivemos um pouco mais de noção de um ano normal, né? Sem nenhuma particularidade. Daquela forma eu acredito ainda complicado imaginar, né? Mas a possibilidade de híbridas, né, de atividades híbridas, é, possibilidade de algumas atividades remotas ainda. Conselheiro, né? Por favor. Eu hoje não estou nem emitindo minha opinião, que eu estou voltando de férias e acabo me desligando um pouquinho, depois eu volto e tento entender o que se passou nesse período. Mas eu estou vendo essas propostas foram lançadas pelos professores, pelos docentes, e aí então já teve uma votação, já discutiu algo sobre ou ainda não? Como é que está esse andamento, esses 15 a 20 dias aí que eu perdi? Só para eu me situar aqui. É a proposta que foi apresentada no Conselho Universitário, Lênin. Essa proposta que ela foi apresentada semana retrasada, se não me engano. Isso foi Ah, apresentado certo. lá na semana retrasada. Então ela contém uma série de informações e indica, né, que a princípio a retomada presencial, de presencialidade 100%, somente se a gente tiver Ah, ali condicionado ali alguns indicadores, né? O que foi colocado ali até pela posição dos discentes, né? Que tem alguns indicadores que são utilizados como referência para verificar se vai ficar na mesma fase, se vai regredir, se vai progredir, né? certo. E eu tinha até visto um texto dos alunos, não sei se foi em alguma rede social, se foi em algum grupo, justamente reclamando. É muito parecido com o texto que o Lucas coloca, questionando justamente essa volta presencial integral. Mas é isso, pode seguir, eu tô hoje mais de ouvinte, mais entendendo mesmo o que se passou nesses dias e discutindo essas propostas e entendendo os pontos aí. Pode seguir, Sal. E obrigado pelo esclarecimento. É que eu não sabia que essa proposta tinha vindo do Consune, achei que tinha vindo, nossa, do centro. Deve do consumo. Jade, o campus não vai analisar se as propostas também se adequam à nossa realidade? Essa é a questão, né, gente? É assim, no nosso
no entendimento que foi colocado na reunião anterior, né? A proposta 2 é a que apresentava algumas problemáticas, né? Aquela que tem um período inicial somente de prática, né? Como foi apontado pela conselheira professora Thais. Nós não temos tanta demanda assim de prática para ficar 5 semanas só fazendo essas atividades. Já temos disciplinas pontuais, né? Mas não existe essa demanda tão grande porque não houve essas quebras de, de disciplinas para você repor somente nesse período. Então, a partir ali do entendimento da coordenadoria de ensino, né? O que mais se adequaria ali à realidade do centro seria a proposta 1. Seria a proposta 1. Mas certamente, né? Se caso haja algum entendimento de alguma categoria, de algum colegiado para uma nova proposta, a gente pode sim apreciar aqui no conselho. Realmente. A conselheira tem algum entendimento, sim, que não é coerente, que não está correto, não está correto, que não atende, que as propostas podem ser melhoradas. E de fato podem, né? A gente pode fazer algumas alterações, que é interessante. Boa tarde. Não, eu estou perguntando assim mais pelo incômodo, né, que os discentes estão relatando, né, que tem o pessoal da engenharia mecânica, né, que diz que nenhuma das duas propostas se adequa, né, então não sei se isso aí tipo, seja já algo que dê tipo um alerta para a gente analisar se a proposta 1 realmente seria mais adequada para acolher todo mundo, né? Para a gente poder fazer da melhor forma para todos, né? Então, não sei se a gente já vai ficar de vez, né, com a proposta 1 ou se poderia surgir de alguma forma a gente fazer uma análise se essa proposta 1, né? Igual os discentes estão propondo, né? Eles falaram, se não surgir nenhuma outra proposta, então a gente considera a proposta 1. Só que isso que eu estou perguntando justamente, vai realmente surgir uma nova proposta? É possível? A gente vai levar isso para discussão ou a gente vai ficar, já fechar com a proposta 1? Sim. A princípio, a gente não tem nenhum apontamento. A ideia seria justamente verificar junto as categorias qual seria aquela que mais se adequaria, né? Ou se houvesse uma terceira, uma quarta, que seja, a gente verificaria juntamente. E o que a gente coloca é somente essa questão, né? Que pelo que foi indicado junto à coordenadoria de ensino, né? Aquele primeiro período da proposta 2 não seria tão interessante para a realidade daqui, né? Para a realidade daqui. Mas posso verificar junto aos discentes, né? E os discentes da mecânica, né? Na verdade, até pedir então apoio, né, a Lucas? Pelo que eu entendi, não tem proposta, né, Lucas? Eles indicaram que estão descontentes, mas assim, que não existe uma terceira possibilidade. Não indicaram necessariamente o descontentamento, né? Seria isso, né? Então, a gente pode conversar junto ali, né? Junto ao representante discente e alguma representação dos discentes da mecânica, que eu creio que não tem diretório, né? E se eles têm alguma indicação concreta do que atrapalha os mesmos, né? Qual que é a problemática da proposta 1, qual que é a problemática da proposta 2, né? Os vocês fazerem alguma proposta ou levar a categoria docente. A princípio, estamos aqui discutindo justamente isso, verificar qual é o entendimento das categorias, né? O que que as categorias pensam, o que que os colegiados, né, pensam, as coordenadorias. É justamente isso, né? A gente vê. Desculpa, conselheiro Lenir, por favor. Não, pode concluir, Sal. Pode concluir.
é justamente para a gente fazer esse levantamento da realidade aqui do centro, né? Verificar junto as categorias o que que é interessante para os mesmos. A proposta 1, proposta 2, ou até mesmo correções, né? Até mesmo correções. Por exemplo, o- a avaliação dos técnicos administrativos também é extremamente importante, porque às vezes eles podem verificar as limitações de uma proposta a outra, né? Em termos de espaço, infraestrutura, em termos de processo mesmo administrativo, podem existir e aí a gente abre justamente para isso, para verificar se é condizente, se não é condizente. Vou até verificar essa questão com os técnicos, então, como eu te disse, eu estou voltando agora, aí eu vou verificar com os técnicos sobre essas questões desse retorno e das propostas, né? Agora, os estudantes, eles demonstram uma insatisfação, mas o que deixa entender que os estudantes, eles brigam por uma terceira proposta, por outra proposta que não tem, né? Por mais que eles não trazem uma proposta específica, mas eles estão sinalizando uma certa satisfação com as propostas existentes, o que sugere a discussão e ver se tem como encaixar uma outra proposta de alguma forma. Ou se nós estamos travados aí nessas duas propostas só. Ou se vai ter uma discussão mais ampla. O problema é que quando a gente abre também muita discussão, o tempo vai passando, né? Mas, assim, parece que tem alguns professores que não estão tão satisfeitos com as propostas. Vou ver a situação dos técnicos ainda. Sou representante da categoria, mas ainda não tive tempo de discutir com eles. E os estudantes parecem também não estão muito satisfeitos com essa proposta. Essa está sendo a minha percepção geral das propostas, né? Seja isso, né? Que nenhuma nem outra atende às necessidades, né? Dos discentes, dos discentes do curso em particular, né? Conselheiro Manuel, por favor. Muito boa tarde aos conselheiros presentes. Também é o meu entendimento esse que o Lenilton está falando, né? Sobre a proposta dos estudantes, é uma proposta nova, né? Ela não está... Na verdade, eles se mostram bastante satisfeitos com as duas propostas que vieram lá do Consune, né? Então, o que eu entendi é que eles pretendem, né, tem a pretensão de inserir mais uma proposta aí, uma terceira proposta nessa questão, né? Mas diante das propostas, né, colocadas aqui, acredito que a proposta 1 ela seja mais adequada para o campus Lapa, tá? Esse é um posicionamento também lá do colegiado de elétrica. Obrigado, Sam. Perfeito. Podemos fazer uma consulta, né? Junto com o representante Lucas, né? A gente faz uma consulta se existe uma terceira proposta ou também, né? Os discentes gostariam de algum apoio com relação a levantamento das necessidades de fato, né? Qual seria, então, as necessidades que não estão sendo atendidas na proposta 1, proposta 2? Porque realmente deve ser complicador, deve ter um complicador muito grande de apresentar uma proposta, uma terceira proposta. Assim, não é tão simples, né? Então vamos fazer assim. Tem algumas nuances que têm que ser levadas em conta e talvez um contato junto à direção, junto às coordenadorias, a gente consegue dar um apoio, né? Possível terceira proposta, caso seja interesse dos mesmos, né? Caso eles tenham um entendimento assim, qual que é a dificuldade que está acontecendo, quais são as dificuldades, né, que estão surgindo. Isso imaginando em termos de calendário, né, pessoal? Então, calendário começa no dia tal, termina no dia tal, quantos semestres que vamos ter, né, em termos de semestres letivos, né, a gente pode fazer esse encaminhamento, com o apoio do conselheiro Lucas, né? Tá? Sim. Mais algum apontamento?
Assim, desculpa, se existe essa possibilidade, né, dos discentes fazerem a proposta, levar a princípio, sim, é possível, eles podem fazer junto às representações, até mesmo encaminhar aqui, né, pelo conselho, ou até mesmo encaminhar junto ao consune mesmo. A representação discente pode ser levada lá. Ok. Não temos mais nenhuma indicação. Eu faço esse encaminhamento, então, apenas, né, eu vou encaminhar essa apresentação que foi feita no Consune para a reitora Atma, para os senhores. É até interessante, que, caso desejem apresentar junto às categorias, ela está bem resumida, né? Tem ali os principais pontos do plano de retomada, que o plano de retomada tem uns 100 e tantas páginas, né? É um texto bem longo para se ler. Então, é um texto resumido. Eu faço essa observação de que eu errei, né, no apontamento de que Lapa estaria na terceira fase, não, Lapa estaria na fase 2, né, a segunda fase, né? A primeira fase é a mais restritiva de todas, aí a segunda fase ali um pouquinho menos restritiva, a terceira mais flexível e a quarta já seria a, ao retorno à quase total normalidade, né? Então estaríamos na fase 2, né? Essa fase aqui. Algumas modificações poderiam permitir a gente vislumbrar uma fase posterior, que é o que foi até apontado pelos discentes, né? De que a utilização dessa cobertura vacinal no município talvez não seja o mais interessante, né? Talvez uma avaliação de cobertura vacinal da comunidade que compõe o centro seria um indicador mais representativo. O que foi colocado pela pró-reitora Adma é justamente a dificuldade de conseguir esses dados, que foi uma pergunta dos discentes. Então, como resposta, é que a comissão que fez esse levantamento, né, levou em conta os dados oficiais, então, via Secretaria de Saúde e via os dados ali que advêm do controle, né, do governo federal, né? Então, via Secretaria de Saúde, que a Bahia tem, inclusive, né, um site que tem toda essa parte de controle de infectados, de leitos que são ocupados e tudo mais. Então, é utilizado esses dados do Estado e também o controle que pode ser obtido por meio dos dados federais, né? Isso em termos de municipalidade, né? Então, o município tanto tem tantos infectados, tantos leitos ocupados, tantos vacinados na sua integralidade. Isso é importante, a cobertura vacinal completa. É feito dessa forma. Então, são dados oficiais que são utilizados aqui. E aí, o que acontece? A obtenção desses dados somente da comunidade é dificultada. Segundo a indicação da própria pró-reitora, né, é difícil conseguir esses dados, né, porque precisa entrar em contato com os discentes, com os docentes, com os técnicos, né, e solicitar um retorno ali para verificar se tomou uma dose, duas doses, tá totalmente vacinado, né, imunizado e tudo mais. Acaba dependendo justamente desse retorno da resposta. Já os dados oficiais não, né? Você vai lá no site, baixa a planilha de dados e tem lá os dados. Ok? É justamente isso. Então, só para responder, né? Foi algumas ponderações feitas ali pelos discentes, justamente por isso. São obtidos assim. Tem essa dificuldade, mas eu também concordo. É um indicador que ficaria muito mais representativo se fosse da nossa comunidade. Que pode ser, inclusive, né? Discentes que não estão no município, né, estão em outros municípios bem mais distantes e podem ter tomado, podem não ter tomado, né? Podem ter uma situação diferente, né? Estão vindo de municípios de situações diferentes de cobertura vacinal.
o que seria mais indicativo é justamente a utilização dessas informações internas, né? Agora, a gente também não pode se esquecer que, querendo ou não, vamos estar todos aqui em Lapa se for numa presencialidade. Então, saber também a cobertura vacinal da cidade, do município, é também entender como a cidade está preparada para justamente receber esses discentes, docentes de pé, né? Numa, numa, numa situação de retorno à presencialidade. Então, entender também isso é importante. Esses dados também são importantes. Ok? Bom, não tendo mais nenhum indicativo, eu coloco, então, não vou colocar ainda em pauta nenhuma informação conclusiva. A gente tem as propostas apresentadas anteriormente, as quatro, né? Quatro posicionamentos apresentados anteriormente. Ressalto novamente que as discussões continuam, enquanto a gente não finalizar ali o calendário, as discussões continuam. E quinta-feira teremos aí a continuação da reunião no consumo. Ok? Ficamos entendidos assim, né? Tá. Então, eu passo para o ponto. Não temos mais pontos para então o que ocorrer. O representante discente, né? O conselheiro Lucas tinha pedido a palavra lá no início da reunião, né? Sim, professor. Boa tarde mais uma vez. A respeito ainda daquela novela da disciplina lá do laboratório de máquinas, né? Foi repassado aos estudantes o plano de ensino, o professor repassou, e como é uma disciplina que necessita de prática, né, e tudo mais, o período de práticas ficou de 10 dias seguidos, e os estudantes estão pedindo uma flexibilização disso, um período maior, visto que tem alguns dias que a disciplina ficou 2 estudantes, né? E tem dias que nenhum e nem outro vão poder participar. E aí eu trago aqui para o conselho para discutir isso. Certo. Sim, é a disciplina que foi avaliada anteriormente, né? Que é a necessidade de atividades práticas, né? Ok. Ok. O que nós temos de entendimento é que eu creio que faltam alguns planos para a gente realizar a apreciação de todos os planos aqui no conselho, né? Se não me engano, faltam planos, curso de engenharia mecânica, né? Me corrija se estiver enganado. A conselheira Bruna deve estar presente, né? Se eu estiver enganado. Mas eu creio que a gente ainda tem a pendência de alguns planos para colocar, que a gente coloca tudo junto, né? A gente coloca tudo junto para apreciação do conselho diretor de modo geral. Então, a gente fica aberto uma avaliação, né? A gente entra em contato junto ao docente e o colegiado, né, de elétrica, para verificar se há a possibilidade. Por favor, conselheiro Manuel. Boa tarde mais uma vez, boa tarde, André. Veja bem, André, esse plano já foi apreciado no colegiado de engenharia elétrica, né? Foi aprovado e enviado também para o conselho. Contudo, o questionamento do estudante também já foi respondido junto ao DA, que enviou e-mail para o colegiado, né, solicitando esses esclarecimentos. Tá? Em resumo, o docente, né, que inclusive participou da reunião, deixou claro que esse planejamento, né, vai ser feito junto com os alunos da disciplina no primeiro dia de aula, né? Esse remanejamento, né, de horários, né, com relação à disciplina, né?
e foi colocado da maneira que está no plano, porque necessitaria, né, de um plano, mas ainda ele tinha deixado em aberto para ter uma conversa direta com os estudantes que iam pegar a disciplina, para ver a questão da flexibilidade de horário de cada um, né? Tá? Então ele ficou de conversar com os estudantes, as aulas eu acho que começam no dia 17, acho que amanhã. Então, no primeiro dia de aula, ele ficou de passar essas informações para os estudantes e conversar com cada um para ajustar, fazer esses ajustes, né, devidos aí no plano, tá? Essas informações foram passadas já para o diretório acadêmico, né, na sexta-feira. No dia 17, todos podem participar da aula, professor? Sim. Isso eu não sei. Inclusive, assim, o colegiado recebeu o plano, né, na semana passada, e a gente não tinha ainda, né, não sabia, né, quais foram os termos que foram tratados entre a coordenadoria de ensino e o professor. Então, não sei como foi planejado, né, e a coordenadoria de ensino foi quem tratou diretamente com o professor como seria essa disciplina. Então, eu não sei te dizer essas questões, mas já foi passado para o diretor acadêmico para que passe para os estudantes, né, para cada um deles, para que fiquem cientes, né, de que há essa flexibilização aí, né, por conta do plano que foi entregue inicialmente. E aí seriam 10 semanas, é isso? Seriam 10 dias diretos, é isso? Acho que seria um tipo de uma disciplina intensiva, né? Essas 2 próximas semanas. Mas eu não sei como foram tratados exatamente aí entre o professor e a coordenadoria de ensino. Ok. Então a gente pode entrar em contato junto com o docente para verificar, né, então, se há a possibilidade dessas alterações, caso seja de interesse também, né? A gente dá o apoio junto ao docente, né, para verificação de horários, que às vezes até a coordenadoria de ensino tem informações relacionadas a algum outro horário, que pode ter choque ou não. E a gente faz até com uma certa rapidez, né? Se a aula começa de 17 é amanhã, né? Então, caso um discente não consiga, não seria possível fazer essa alocação, né, com o docente. Se um discente não pode, né, porque pelo que eu entendi é isso, né, tem discentes que não vão conseguir, inclusive, ir nessa aula. Então a gente dá um apoio junto ao docente, a gente busca dar um apoio junto ao docente para verificar essa realocação de horários e até essa possibilidade, né, de verificar se essas 10 aulas seguidas vão comprometer ou não o aprendizado dos discentes e, inclusive, a parte de prática, né? Às vezes, uma prática seguida da outra, como é que fica, né, em termos de desenvolvimento acadêmico, né, da possibilidade de desenvolvimento acadêmico do discente, né? Se ele não fica muito cansado, então ficamos dessa forma, podemos fazer isso. Eu fico, então, com a demanda de conversar junto à coordenadoria de ensino e o discente, bem claro, porque não os colegiados, né, para verificar. E os discentes, né, desculpa, os discentes também. Me passe posteriormente, Lucas, esses entendimentos, né? Ok? Mais algum ocorrer? O que ocorrer? Em termos de plano, o plano ele vai ser avaliado quando tiver todos eles aqui, né? Então, por favor, conselheiro Manuel. Tá, ok. Não, eu só tinha uma dúvida para tirar contigo, Sal. É sobre aquele processo lá do professor Clemilson. Ele me perguntou se tinha alguma previsão de avaliação aqui no CD.
Aí eu queria ver contigo se tem. Previsão. Ah, de dia? Oi. Certo. Eu vou finalizar aqui então e converso com você. Eu posso repassar. Tá ok. Obrigado. Mais algum o que ocorrer aos conselheiros? Caso não haja, então, eu agradeço a presença de todos os conselheiros e finalizo aqui então a 10ª reunião ordinária do Conselho Diretor.